É um estudo, né, continuação. E, irmãos, é terrível, irmãos. E esse texto é top demais. Capítulo 4. Que fala muito, né, de orar, perseverar. Amém? Eu vou ler aqui, irmãos. A minha Bíblia é mesmo do livrinho, que está lá em livro de Neemias 4. Os irmãos já acharam? Amém? Só 2 versículos, né? Que está na lição, que diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos construindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fraco pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque oferece algum sacrifício? Pensa que pode fazer algo como as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Amém, irmãos? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento de oração, por o Senhor ter colocado cada um, papai, diante da Tua presença. Nos livra e nos guarda de todos os mal, da perseguição, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o texto de Neemias 4, ele está falando de construção, né? A gente já estudou no anterior, né? Que Judá e Jerusalém estava destruído, estava na ruína, né? E o Senhor, Deus, Ele levanta um homem chamado Neemias, para levantar, né, o muro. Mas o interessante é que a obra de Deus é de Deus a obra. A obra é do Senhor. E nós sabemos, né, irmãos, que todas as coisas, né, cooperam para o Deus, para aqueles que amam a Deus, né? Então, qual é a estratégia do inimigo? É que os irmãos, que os crentes ficam derrotados. Muitas vezes a gente ouvimos as palavras, né, contrárias de nossas vidas, e muitas vezes o inimigo tenta nos derrubar, né? Aqui o texto começa já com zombador, calúnia, né? Porque aqui, qual era a melhor fonte, né, de Sambalate? É porque ali, com a destruição, né, que estava acontecendo ali, de Judá e Jerusalém, ele tinha ganho por cima disso, né? E quando ele soube que os muros estavam sendo construídos, ele ficou furioso, né? Ele difamou o povo judeus, né? Ele chamou de pequenos, de fracos e pequenos. Olha que petulância desse inimigo, né? Mas o interessante é que o nosso Deus é maior que tudo, né, irmãos? Ele peleja por nós, Ele nos livra, e Ele também nos encoraja. O tremendo que, né, Ele
Ele faz tão coisas maravilhosas, né, em nossas vidas, porque o adversário está todos os dias em nosso derredor, tentando nos afrontar, tentar nos derrubar, né? E o tremendo da palavra que nós estamos aqui, né, toda segunda, às vezes, né, às vezes eu dou eu não posso vir, mas praticamente toda segunda, né, os irmãos da intercessão. E a gente ora, irmãos, aqui nós se colocamos de joelho, a gente intercedemos pelo povo, pelos irmãos, pelos pastores. E qual é a fonte maior para nós derrotar um inimigo? É a oração, jejum, né? E aqui no 4, ele orou, né? Depois que aconteceu tudo, né? Que Sanbalat, Zombar, o seu aliado também, Tobias, né? Viu o muro lá, já sendo construído, e fala, esse muro aí está mal feito. Pense eu, irmãos, um pedreiro, eu fazer um muro, né, e chegar uma pessoa lá e zombar de mim, e falar assim, esse muro aí vai cair, está feio, está torto, né, vai cair. Irmãos, eu não sei o que eu faço, irmãos, não sei não, capaz de eu sair do salto, né, mas foi assim, praticamente foi assim que aconteceu, né, Tobias, o aliado, né, do inimigo ali, de Sanbalat, falou assim, olha, se subir uma raposa aí, uma raposa vai derrubar o seu muro, vai derrubar todo esse muro aí, né, porque ele estava furioso, e o inimigo fica furioso, irmãos, né, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é nem contra carne, nem contra sangue, é contra principado, potestade, né, que age na área celestial, todo dominador. Então, nós temos que ter a nossa arma, né, que é a oração. E aqui ele fala no 4, fala assim, ó, então orei, ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridiculados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que ele próprio se torne prisioneiro numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apagues seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Olha que oração, né? Pense bem, irmão, a gente orar, né? E Deus ouvia a nossa oração imediato, né? E, irmãos, muitas vezes a palavra vem contra nós, irmãos, de maneira de... é difícil. Eu lembro uma vez que o médico chegou para a gente, né, precisava conversar com a gente, e meu pai estava já, né, muito doente. Aí, lembra que ele chegou lá e falou assim, ó, seu pai vai morrer. Chamou os filhos lá, né, e a gente já sabia, né, da tamanho, né, do caos dele, né, o caos dele era muito complicado, mas a gente estava em oração, a gente estava pedindo pela vida do meu pai, né, mas o que o homem fala, irmãos, quem dá a última palavra é o Senhor, né, e eu só sei que nós oramos lá, falamos assim, não, vamos orar, né, vamos colocar na mão do Senhor, e o Senhor vai fazer algo tremendo na vida dele, e fez, viu, e fez, e a gente confiou, né, em Deus, e orando, a igreja orando, né, como diz Pedro ali, né, a igreja estava orando, né, contínua em oração, então nós temos que estar em oração, irmãos, né, contra, né, o altar maligno, né, que existe no meio da igreja, mas nós temos que todos os dias estar aí orando, né, e graças a Deus, Deus deu a vitória, né, pela vida do meu pai, amém? E assim, Deus ele vai dar a vitória para cada um de vocês, né, é só perseverar, né, fala que nós temos que perseverar, temos que ter oposição, né, como ele teve aqui, né, eu não falei o tema aqui, mas fala de oposição, temos que perseverar, né, e também
fazerem algo, né, em conjunto com os irmãos, né, ter uma equipe de conjunto. É isso que está. O muro saiu porque estava tudo ali, né, em conjunto, né, Neemias mas só que o inimigo é tão sujo que ele não deixa, ele fica tudo assim, fica assim, ó. Hoje mesmo não é para mim estar aqui. Eu, falando de mim, não era para mim estar aqui hoje. O Dodô sabe. Né? Eu acordei hoje, não fui trabalhar hoje, porque meu dente hoje estava muito doendo. Irmão, sou difícil ter dor de dente, irmão. Eu não tenho dor de dente. Hoje começou a dar uma dor de dente. Nossa, eu chorei, irmão, de tanta dor. O homem diz que o homem não chora, o homem chora sim, porque dói, né? E eu chorei com essa situação hoje. É muita dor. E eu falei assim, não, Senhor, é para mim estar lá hoje na tua casa. Eu vou estar lá, em nome de Jesus, né? E assim, irmãos, a gente perseverar, né? Aí, continuando um pouquinho aqui, o texto, que a gente tem que, Deus tem que, né, nós temos que todo dia não ter medo. A palavra fala que nós não podemos não ter medo, né? A gente tem que não temas, né? Porque eu estou contigo. Deus está falando para nós. Todos os dias Ele fala para nós: não tenha medo, vai e faça, né? Construa. Qual a área que você está pedindo para Deus nessa noite, né? Para que Deus construa a sua vida. Muitas vezes, né, Gabi, isso aqui é mais para o jovem, Gabi. Fala muito de oposição, de perseverar, né? Fala aqui para a gente tem que perseverar em oração, né, para que o inimigo caia por terra, né? Então, muitas vezes a gente pedimos, né, e no nosso falar, aqui fala, né, que nós temos que ter modelação em nossas línguas, quando ele zombou aqui do povo de Deus. Muitas vezes a gente não podemos seguir o exemplo daquele que não é cristão, do ímpio, né? Nós temos que ser diferente, a nossa língua tem que ser moderada, né? Então, é isso que fala lá em Provérbios, Tiago também fala, né? A nossa boca tem que ser palavra de bênção, porque a palavra é poderosa, né? E aqui fala, né, no 14, ele diz assim, coloca na tela para mim, que é o versículo 14, aqui uma palavra de encorajamento, fala assim, ó: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo. Ele disse: não tenha medo do inimigo, lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lute por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando o nosso inimigo descobrir o que sabíamos de seus planos e que Deus o havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Amém, irmãos? O interessante aqui é o 15, irmão, fala que quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos, né, e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Olha que interessante, né? Quando eles ficaram sabendo, né, que o inimigo estava voltando, né, tentaram atacar, né, mas só que Neemias, ele foi sábio, né, e também usou de estratégia, porque uma parte estava construindo e outra parte estava vigiando, né? Uma parte estava trabalhando, né, com tijolo, e outra parte estava com arma na mão, né? Para que o inimigo não destrua. E ali em Efésios, né, já fala, né, da armadura, fala que a gente tem, né, fala ali da couraça, né, e enfim, né,
fala para nós vigiar, irmãos. Raquel, está na NVT, Raquel? Coloca para nós lá, Mateus 26, 41. É um texto muito conhecido dos irmãos. Eu achei muita atenção, irmãos, enquanto a Raquel coloca ali, no versículo 4,15, a líder da intercessão um dia falou: Benés, leva isso aqui, você vai orar. Nós estávamos num estudo aqui de Neemias, vai orar sobre esse propósito aqui. E aqui ela colocou assim, está no versículo 4,15, fala assim, que Deus atropele os planos dos inimigos, Neemias 4,15, amém? Então nós temos que orar, né? Colocar na posição do Senhor, vigiar, né? Jejuar, e o inimigo cair por terra, em nome de Jesus, amém? Aqui, irmãos, esse texto aqui ele é tremendo. Vou ler o versículo aqui, fala assim, vigie e ore, para que não cedam tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Aqui foi quando Jesus estava no Getsemane, né? Estava para ser entregue, né? E ali ele reuniu os discípulos, né? E ele precisava orar. Aí ele falou, né? Para dois, fica aqui, né? Que eu vou ali orar, mas vigie comigo. Aí ele foi lá orar, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Que vigiar é esse, né, irmãos? Vigiar é ficar acordado, é manter firme ali na posição de oração, porque às vezes você está ali, isso aconteceu comigo um dia ali, estava ali, na porta aqui, o abençoado entrou, nem falar abençoado, né, para não falar outra coisa, entrou que nem um foguete, deu nem tempo, irmão, quando eu fiz assim, ele já estava aqui na frente do pastor, ele estava indo para lá. Então assim, a gente tem que ficar vigiando em toda parte, né? Não deixar que o inimigo nos envergonhe, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus ele peleja por nós. Nós temos um Deus maravilhoso aqui, um Deus forte, temível. Olha que forte a palavra, né? Deixa eu voltar aqui, irmãos. Raquel, também 10:16. 10:16. Mateus 10:16. Falei-me aqui, amém, Jesus? Aqui, irmãos, ouça, eu os envio como ovelha no meio de lobos, portanto, seja esperto como serpente e simples como pombas. Esse versículo também é tremendo. Por que ele é tremendo? Porque ele, lá em Mateus, né, 10, o Senhor tinha escolhido, né, os seus discípulos, né, os 12, e colocou em dois, né, para ir pregar a palavra. Mas o que ele falou ali? Ele falou que não é para pregar nem para gentios, né? E deixa eu ver aqui, irmãos. Mateus 10, né? Ele fala que não é para pregar nem para os gentios e nem para samaritano, né? Então ele fala para ir, né? Para primeiramente ir atrás das ovelhas perdidas, né? Então a palavra fala muito conosco lá em Neemias, voltando lá para Neemias, né? Que nós devemos estar em prontidão todos os dias, né? Que seja em oração, seja na palavra, né? Praticar a palavra todos os dias e enfim, né? Nós temos que deixar Deus usar nós para que o inimigo não nos derrube, né? E é tremendo nesse texto de Neemias aqui, porque ele fala muito, né, de que nós devemos estar atentos, né? Para que as coisas não venha, que a gente não venha desfalecer, né? E que nós vemos também falar, né, a palavra, porque muitas vezes a gente não fala e ficamos com vergonha,
de falar do Senhor, porque às vezes a nossa mente, né, fica com dúvida, porque o inimigo está trabalhando em nossas mentes e não podemos deixar. Amém? E, irmãos, eu queria só, eu estou encerrando aqui, irmãos. Ô, glória. Então, vamos falar da palavra, né? E o texto falou muito para nós essa noite. Tem muita coisa aqui, irmãos, que eu queria, né, falar, mas eu queria só deixar o que o Senhor colocou no meu coração, né? E assim vai a palavra do Senhor, que nos fortalece, né? Mantemos de pé, mantemos na presença do Senhor, e fala que nós, todos os dias, né? Como Neemias orou, né? E o inimigo caiu por terra. E nós não podemos deixar, irmãos. Eu falo assim, né? A minha esposa é uma benção, irmão. Todo dia de madrugada está orando. Ô, glória, né? E um dia eu estava assim, ela estava orando, né? E ela estava orando para a igreja, irmãos. Todos os irmãos da igreja. É bom, muito bom a gente orar, né? E não deixar que o inimigo entre em nossas vidas, amém? Irmãos, eu queria só deixar aqui para os irmãos, eu já vou concluir aqui a palavra, e na conclusão, eu quero, né, por que o inimigo ficou mais furioso, né? Porque não só pela construção, né, do muro, mas também que ele estava usando as pedras ali, né, do entulho ali, né? Mas a força é do Senhor, né? O inimigo já caiu por terra. Amém? Eu não sei qual é o propósito dos irmãos nessa noite, o que eu tenho para falar para os irmãos nessa noite, que o inimigo já perdeu mais uma. Amém? Seja na área da financeira dos irmãos, na área da saúde, em qualquer área, né? É crer somente no Senhor, amém? E aqui fala, né, irmãos, a aplicação que devemos fazer, a partir dessa lição, é que em nossa jornada cristã, encontraremos adversários que se opõem à nossa fé e também à nossa obra. Sendo assim, precisamos ser guerreiro, valente do Senhor, sabendo que o Senhor pelejará por nós e nos ajudará e nos livrará do inimigo. A obra não é nossa, mas sim do Senhor. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Amém? Que os irmãos sejam fortalecidos pela palavra, irmãos, né? Porque sabemos que a palavra do Senhor tem poder. Amém? Eu queria que os irmãos se colocassem de pé.